Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática. Hoje a aula é sobre reta na geometria analítica. Professor, mas por que o título é função afim? Porque tem tudo a ver. Aqui a gente vai conseguir colocar um assunto que foi visto no primeiro ano com aplicabilidade dentro desse assunto de geometria analítica. Justamente porque foi o que Descartes fez. Ele uniu a geometria e a álgebra. E aqui a gente vai ver o exato momento onde isso acontece. Veja o formato da função afim. F de x é igual a ax mais b, onde a e b são coeficientes. O b nós chamamos de termo independente, tá bom? Observe que para cada ponto nós temos x do b, né? Ponto B aqui nós temos x do b, y do b, x do a, y do a, x do c, y do c. Para cada ponto nós temos coordenadas. Alguma semelhança? Justamente. Esse x e esse y que estão aqui são justamente o x e o y lá da geometria analítica. Só que aqui a gente encara eles de uma forma diferente. Algumas coisinhas eu devo relembrar para vocês para que no decorrer do assunto de geometria analítica, principalmente na parte onde a gente vai falar sobre retas, você tenha pelo menos visto, para que você consiga recordar, né, o que aconteceu antes. Porque muitas pessoas enxergam o conteúdo de matemática de forma separada. Uma coisa está longe da outra. E no caso aqui não, é totalmente ligado. Função afim e reta na geometria analítica é totalmente a mesma coisa. Porém, encarado de uma outra forma. Vamos dar uma olhada nos pontos de toque dos eixos, né? O que eu quero dizer com os pontos de toque nos eixos? O gráfico da função afim é uma reta. Ele descreve no plano cartesiano uma reta. Assim nós dizemos que ela é crescente. Se ela fosse daqui para cá, seria decrescente. Isso quem comanda é o coeficiente A. Se ele é positivo, ele vai para cima. Se ele é negativo, ele vem para baixo. Certo? O B, ele altera a altura em que a reta corta o eixo Y. Se o B for positivo, cortará acima do gráfico, né? Acima, aqui na parte do eixo Y. Se o B for negativo, aqui embaixo. Fiquem atentos sobre isso, porque também vai fazer sentido lá dentro da geometria analítica. Bom, os pontos de toque que eu estou falando é justamente esse aqui, ó, e esse aqui. É os pontos em que o plano é tocado, né? Os eixos são tocados pelo gráfico da função. Então, nós temos a função aqui, f de x, e ela está tocando o eixo y aqui e o eixo x aqui. Esses pontos são interessantes. Vamos ver por quê. Bom, se o ponto toca o eixo y, se ele está no eixo y, significa que ele, de alguma forma, zerou a outra coordenada, certo? Se ele tocou o eixo x, ele zerou a outra coordenada. Então, nós temos isso aqui, certo? 0 e y, x e 0. Vamos lá. Ponto de toque no eixo x. Esse rapaz bem aqui. É a raiz da equação quando f de x for igual a 0. Veja, se o f de x for igual a 0, significa que a mais b é igual a 0, certo? Ax mais b, perdão, tem o x, é igual a 0, né? Trocando isso aqui por 0. Então, nós teremos que o x vai ser sempre menos b sobre a. Tá bom? Mas isso não é nem tão interessante, porque você pode isolar a qualquer momento. Essa fórmula aí ela é irrelevante. Nós ensinamos você a isolar a variável. No caso aqui, nós sempre teremos ele nesse formato. O ponto de toque no eixo x sempre é no formato x e 0. Por exemplo, se ela toca no ponto... Vamos dizer que a reta... Vamos desenhar aqui rapidão. Vamos dizer que ela passou aqui, né? E aqui eu tenho... Tocou no 2. Significa dizer que esse ponto aqui tem a coordenada y0. Então, ele é o 2 e 0. Então, sempre aqui vai ser somente o valor que toca o eixo, né?
e o 0 na coordenada y, certo? Lembrem de uma coisa que às vezes as pessoas se esquecem também, que o f de x é igual ao y, certo? O f de x é igual ao y. Ela chama-se imagem. Espero que vocês tenham recordado aí. Já quando a gente fala sobre o ponto de toque no eixo y, é quando o x é igual a 0. Ou seja, ele é nesse formato, 0 e y. Vamos supor que ele tocou aqui em cima no 3. Então, seria 0 e 3, certo? Isso é importante porque já te dá um par ordenado. E esse par ordenado é justamente o que a gente vai ter lá no plano cartesiano, dentro da geometria analítica. Veja só. Quando você tem o 0 no lugar do x, você tem que f de 0, né? F de 0, ele é igual ao y, certo? Isso aqui já é convencionado, é a mesma coisa daqui. A imagem do 0 vai ser o y. Quem vai ser o y? Veja só, substituindo dentro dessa forma, nós teremos f de 0 é a vezes o x. Mas quem é o x? É 0. Então, 0 mais b. A vezes 0 dá 0. Então, só sobra b. Ou seja, sempre o coeficiente b, que é o termo independente, vai ser o ponto de toque no eixo y. Como assim, professor? Pera, não estou entendendo. Por exemplo, se você tem uma função f de x igual a 3a menos 2, aliás, 3x menos 2, onde é que ele vai tocar o eixo y? Aqui, ó, no menos 2, certo? Onde é que ele vai tocar no eixo x? Bastaria a gente fazer o b é menos 2, o a é 3, então ficaria menos 2 sobre a, ou sobre 3. Então ficaria 2 sobre 3. Então seria o ponto de toque no eixo x, aliás, no eixo y, e o ponto de toque no eixo x. Se eu fosse esboçar esse gráficozinho aqui bem rapidinho, seria mais ou menos assim, o menos 2 está aqui embaixo, e o 2 sobre 3, vou colocar ele bem aqui, 2 sobre 3. Então seria mais ou menos esse esboço da função, sacou? Por isso que é interessante você conseguir determinar aí esses pontos para poder esboçar o gráfico um pouco mais rápido. Vamos recordar outra coisa que também é interessante com relação à função afim, é você conseguir determinar o formato da função, a lei de função, usando dois pontos. Isso aqui matou. Se você entendeu isso aqui, com certeza você se dá bem em relação à geometria analítica quando ela for falar em retas. Veja só, o que nós temos é menos 2 e 1, 3 e 0. Eu não vou desenhar, eu vou calcular como é que vai ser o formato dela. Eu quero que escreva ela nesse formato, f de x igual a x mais b. Eu quero uma função afim que passe por esses dois pontos. Como é que eu vou fazer isso? Usando o sistema. Veja só. Significa dizer que quando o x for menos 2, o y vai ser 1. Quando o x for 3, o y vai ser 0. Entenda isso. Então, para x igual a menos 2, y igual a 1. Isso significa que o f de menos 2, que substituindo o x por menos 2 lá vai ficar menos 2a mais b, é igual a 1. Certo? Ó, quando o x for menos 2, o resultado y é 1. Então, menos 2 vezes a, estou substituindo o x aqui, ó. Menos 2 vezes a mais b é igual a 1. Ok? Daqui de dentro, ó, vai vir outro. Nesse caso, para x igual a 3, nós teremos y igual a 0. Ou seja, o f de 3, que é quando o x é igual a 3, 3a mais b, tem que ser igual a 0. Isso aqui nos dá um sistema, onde você vai ter menos 2a mais b igual a 1 e 3a mais b igual a 0.
Ok? Espero que tenha dado para entender aí. Eu vou multiplicar esse aqui por menos 1 e somar com a de baixo, tudo bem? Então nós teremos o que? Menos com menos dá mais, fica 2a, com 3 fica 5a. Aqui fica negativo, aqui é positivo, então vai cancelar, né? B vezes menos 1 dá menos B, com mais B fica 0. E aqui o resultado é menos 1, então o A é menos 1 sobre 5. O B, basta que eu substitua em uma dessas duas aqui o resultado do A. Então vai ficar o quê? Eu vou substituir nessa aqui de baixo, porque aqui já está positivo, né? Então fica 3 vezes menos 1 sobre 5 igual a, aliás, mais B igual a 0. Ou seja, B é igual a 3 sobre 5 positivo. Então o formato da função seria f de x igual a x mais b, porém o a é menos 1 sobre 5 e o b é 3 sobre 5. Então f de x é igual a menos x mais 3, tudo isso sobre 5. Eu poderia ter substituído aqui, né? Ia ficar assim, menos 1 sobre 5a mais 3 sobre 5. Aliás, não, x. Estou confundindo. Estou substituindo no a. Aqui eu vou juntar os 5 de baixo, né? Repete o denominador e soma os numeradores. O menos 1 não vai aparecer, vai aparecer só o menos. E basicamente isso. Então acabamos de descobrir a função f de x, que passa pelos pontos menos 2 e 1, 3 e 0. Espero que você tenha entendido, porque isso aqui vai fazer muita diferença quando você for estudar o próximo assunto, que é a reta dentro da geometria analítica. Mas calma, se você não entendeu, se você nem lembra do que é função afim, cara, vai dar certo porque os conceitos são apresentados de forma diferente, mas isso aqui te ajuda muito a compreender. É tipo você tentar entender. Vamos para um exemplo em história. Tentar entender. Pronto. Tentar entender o que está acontecendo hoje e relacionar com toda a história de vida do Brasil. Então, se você não entende isso, não significa que você não entende, não vai entender o assunto que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas se você entender isso aqui, vai fazer todo sentido quando você for ver geometria analítica e falar sobre reta. Então, já já a gente volta com um vídeo justamente sobre reta. Até já!